Olá, meus caras e minhas caras, bem-vindos a mais uma Pílula Filosófica aqui no Bora Pensar. Sempre lembrando a você que a Pílula Filosófica eu trago autores, textos, filósofos para ajudar a aumentar o seu repertório intelectual. Dessa forma você vai ter mais ferramentas e vai conseguir lidar, gerenciar com os problemas do dia a dia de uma forma mais eficaz. O livro que eu trouxe hoje para nós conversarmos é 12 Regras para a Vida, do psicólogo canadense Jordan Peterson. Subtítulo do livro, O Antídoto para o Caos. O que é o caos para o Jordan Peterson? Ele traz um conceito que é muito interessante. Ele diz o seguinte: se você vive numa sociedade que você tem regras muito duras, muito impositivas, restritivas, como por exemplo no Irã, na Coreia do Norte, você mata o espírito humano, você não deixa as pessoas respirarem, você mata a criatividade, e isso é muito ruim. Porém, quando você vive no outro extremo, uma sociedade caótica, onde não há regras, não há tradições, não há referências, você vive num completo caos. Então vocês podem perceber que tanto um extremo quanto o outro são problemáticos. Você viver numa sociedade cheia de regras é insuportável. E você viver numa sociedade onde não tem a tradição alguma, regra alguma, referência alguma, vira uma bagunça, vira um caos. Então, o que o Jordan Peterson vai propor? Ele falou, olha, ele traz 12 regras que seriam o caminho do meio, nem tanto céu, nem tanto a terra. Porém, é muito importante ressaltar que para o Jordan Peterson, tradições, rotinas, valores são muito importantes. Estas coisas para o Jordan Peterson trazem estabilidade, bem-estar para as pessoas. Quando você não tem isso, você vive um caos. O que ele é contra é o extremo dessas ideias. Então vamos à nossa primeira regra. A primeira regra do Jordan Peterson. Levante a cabeça e endireite as costas. Bom, para nós entendermos esta regra, nós precisamos entender a sociedade das lagostas. As lagostas, elas vivem no fundo do oceano. E elas se alimentam dos restos da carnificina que acontece nas camadas superior aonde elas habitam. Então, tubarões, peixes maiores vão se matando, esses restos vão caindo no fundo do oceano, que é onde as lagostas habitam, e elas se alimentam disso. E as lagostas também, de tempos em tempos, elas trocam aquela carcaça. Eu acho que o nome técnico não é este, me fugiu agora, depois vocês me corrijam. Elas trocam esta carcaça. E quando elas trocam, elas ficam expostas, a carne delas, macia, fica exposta a outros predadores. Então elas precisam se proteger em tocas, em cavernas e tal. Muito bem, este é o habitat das lagostas. O problema é que são centenas, milhares de lagostas disputando os mesmos territórios e os mesmos abrigos. E não há espaço para todas, o que leva inevitavelmente ao conflito. Nesse conflito acontece algo muito interessante. Quando uma lagosta ela é derrotada pela sua adversária, por exemplo, quando elas estão disputando uma toca, um abrigo, a lagosta perdedora ela passa por um processo biológico onde o cérebro dela é refeito, é reconfigurado. Bom, quando este processo termina, a lagosta ela vai estar posicionada na sociedade das lagostas numa posição inferior ao que ela estava antes do combate. E como que isso acontece? Pela regulagem química no cérebro. Existem duas substâncias que também existem no nosso cérebro, e aí que vem a parte interessante, que é serotonina e octopamina. Uma lagosta, quando ela ganha um combate, o nível de serotonina aumenta. E por que essa substância é importante? Essa substância ela é muito importante porque ela está presente em pessoas autoconfiantes, em pessoas tranquilas, em pessoas que dominam muito bem discussões, reuniões, sabem negociar, sabem se posicionar. Né? Essa substância é necessária para que esses comportamentos se apresentem, níveis altos de serotonina. E quando você tem níveis baixos de serotonina, que no caso das lagostas são as lagostas perdedoras, há um aumento de uma outra substância que não é uma substância bacana, que é octopamina. Essa substância
é a substância que em níveis elevados e constantes no cérebro causam depressão, causam estresse, causam instabilidade emocional, podem levar à depressão, podem levar à síndrome do pânico. Então você vê que o nosso cérebro e o cérebro das lagostas funciona de forma similar. Há um funcionamento químico, substâncias químicas que regulam muito dos nossos comportamentos. E o que é interessante? Que as lagostas, quando ganham, tem aumento de serotonina, elas vão ficando cada vez mais confiantes nos próximos combates. A tal ponto que a postura delas é sempre uma postura rígida e uma postura mais ampla. Elas se postam de uma forma que elas parecem maiores. Isso te lembra qualquer coisa? Quantas vezes você foi negociar com seu chefe um novo salário, um novo projeto, ou você entrou em alguma discussão que você já entra cabisbaixo, você já entra com a voz baixa e com a postura curvada. Você é uma lagosta com serotonina baixa e octopamina alta. Você é uma lagosta que já está com o teu cérebro reconfigurado e você já se posiciona no universo, na sociedade que você vive, com um valor inferior. Bom, resumo da ópera. O que acontece com essas lagostas que têm níveis de serotonina muito baixo? Elas não conseguem acasalar, porque as fêmeas só querem acasalar com as lagostas que têm níveis de serotonina altíssimo. Elas ficam à mercê dos predadores, elas se alimentam mal, ou seja, elas não têm nenhum tipo de rotina de estabilidade que linka com aquilo que eu expliquei no começo da pílula. Rotina cria estabilidade, estabilidade cria bem-estar. Então essas lagostas elas têm zero bem-estar, ou seja, a vida delas é uma vida desgraçada. Bom, e o que o Jordan Peterson fala para nós? Como é que nós podemos reverter? Nós não queremos ser lagostas de quinta categoria. Ele fala, levanta-te, você precisa mudar a sua postura e enfrentar os desafios da vida com a postura ereta. E há formas de você mudar a química do seu cérebro para você começar a aumentar os níveis de serotonina. Primeira dica, aprenda a dizer não. Quando alguma coisa te incomoda, que você não concorda, que você acha um absurdo, diga não. Quando você diz não, automaticamente você já começa a mudar a química do teu cérebro. Você já começa a se reposicionar. Você não é uma lagosta que está ali à mercê dos predadores e das lagostas que acham que você não vale nada. Mas este exercício de dizer não, que é muito difícil, ele é um passo necessário. E ele traz uma última coisa que eu quero comentar com vocês, que ele fala que há muito pouca diferença entre o caos e a força de caráter, que isso pode ser algo que você possa usar para você criar a força interna que é dentro de você, para você reconfigurar a química do seu cérebro e você se reposicionar diante do mundo de uma forma diferente. Por que ele diz isso? Ele fala o seguinte, ó, esse teu chefe que torna a tua vida um caos, seja lá qual for as pessoas que te atormentam, lembre-se que você tem tanta capacidade de causar dor e sofrimento a elas, quanto elas causam a você. Olha que legal isso. Quando você toma consciência que você tem o poder de fazer o mal, que você tem o poder de causar a dor, você encontra uma força de você que estava latente. Você pode usar esta força, canalizar ela para o quê? Para o outro polo, que é o polo do caráter. Por isso que ele diz que há pouca diferença entre o caos e a força de caráter. As pessoas que se posicionam de uma forma firme, que têm a personalidade forte, elas têm os mesmos níveis de serotonina daquelas pessoas que só causam a desgraça. Então você pode usar esse artifício para você entender que há esta força dentro de você, que você não está condenado a ser uma lagosta de quinta categoria à mercê dos predadores. Tá? Você deve se reposicionar. Então, o conselho dele, levanta-te, muda sua postura, cabeça erguida, enfrenta os problemas da vida sempre de cabeça erguida, porque de qualquer outra forma, ou seja, né, cabisbaixo, achando que você é um perdedor, você vai ser jantado num ecossistema da nossa sociedade que é extremamente duro, não é? Então, esse é o conselho do Jordan Peterson que eu gostaria de compartilhar com você hoje e eu espero que te ajude. Muito bem, e por aqui eu vou parando a pílula, sempre lembrando a você
peço a tua ajuda para você compartilhar, comente, e também se você quiser colaborar com o canal Bora Pensar, seja um Patreon, um patrono do canal, e ajude com a quantia que você puder para o canal ganhar força e crescer. Eu espero que você tenha um ótimo dia, arrume a sua postura, um fortíssimo abraço e fui!